Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um OFMcast, o primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Estou aqui com a doutora Patrícia e hoje a gente vai começar a bater um papo aqui sobre um assunto extremamente relevante e importante, né? Acho que é uma coisa que preocupa a todos nós, né? A expectativa de vida da população, graças a Deus, cada dia aumenta mais, todo mundo querendo ter qualidade de vida, né, na terceira idade. Então eu acho que o tema de hoje vai ser bem relevante, né? E aí eu vou começar com a primeira pergunta aqui, né, para saber se é verdade, né, que a mastigação correta ela interfere e previne a demência senil. É verdade. Isso é tão interessante, é um tema que tem instigado muito vários pesquisadores, né? Já não é recente não, já tem algum tempo que isso vem sendo pesquisado e mostrado, e existe um mecanismo para que isso aconteça. Então eu acho que era importante eu já começar explicando o mecanismo, tá? A mastigação, ela depende, a gente até discutiu no último OFMcast, a gente discutiu a respeito dos proprioceptores, como que isso, a força mastigatória e tal. Então a mastigação, ela depende de um controle neuromuscular, né? Muito importante, e ela depende do estabelecimento de tônus e tal. Existe uma região no cérebro que é responsável por esse controle, que é chamada de formação reticular. Essa formação reticular, ela faz uma conexão direta com uma região do cérebro que faz parte do sistema límbico, que é o que controla as nossas emoções e tal. Essa parte do sistema límbico é chamado de hipocampo, é uma região do sistema nervoso central que é responsável pela memória, pelo processo cognitivo em geral, pelo aprendizado, por manifestações de ligação. Então você fazer a ligação, olha, eu raspei esse bigode e eu não fiquei bem, eu acho que eu vou voltar com o bigode. Então essas ligações, tudo acontece no hipocampo. E a mastigação ativa a formação reticular e ela ativa o hipocampo, inclusive fazendo também uma ativação de uma outra região do cérebro, que é o hipotálamo. O hipotálamo ativa a hipófise, olha bem, a hipófise ativa a suprarrenal libera cortisol, o cortisol vai lá no hipocampo e faz as células ficarem mais ativas. Então tem um ciclo, mas é um ciclo maravilhoso. E que isso é muito fácil de ser demonstrado com uma série de experimentos que já foram feitos e tal. De forma que mastigar é fundamental para mastigar adequadamente é fundamental para a manutenção da saúde mental. E existem uns trabalhos mostrando o seguinte, não é só desdentado que tem esse prejuízo. Isso que eu ia perguntar agora, se é só dente natural ou não. Não, na verdade o que eu ia falar não era nem isso. Eu ia falar o seguinte, não é só o desdentado que tem esse prejuízo. Quem tem falha de dente também tem prejuízo. E aí já complementando a sua pergunta, né? Se a gente puder fazer a reabilitação do indivíduo, né? Então, fazer um protocolo de implante, ou mesmo uma prótese removível que não é sob implante. Mas essa pessoa puder mastigar, porque a questão é fazer... O ato de mastigar ali. E mastigar adequadamente. Bilateral, alternado, porque tem outros trabalhos que mostram o seguinte, quem mastiga só mais de um lado também decresce o potencial cognitivo. Tem que mastigar dos dois lados, porque a gente tem um hipocampo direito e esquerdo. Então os dois têm que estar sendo ativados da mesma forma, senão a gente tem decréscimo de cognição. É tão lindo estudar isso, é uma coisa assim que fascina a gente demais. Fantástico. Né? E os trabalhos, né, que a gente tem disponíveis aí para poder ver,
esses trabalhos, já tem trabalhos em humanos ou esses trabalhos ainda estão a nível de serem feitos em animais? Como é que tá? Não, tem muito trabalho em humano, né? É óbvio que os trabalhos são feitos em animais quando é necessário fazer dissecação, né? Então, quando é um estudo de avaliação de secreção de substâncias pelas células e tal, tem que fazer o estudo em animal. Mas existem muitos estudos feitos em humanos, não só comportamentais, porque esses são importantíssimos, mas também com ressonância magnética, com iluminação e percebendo as áreas que estão sendo ativadas, né, com um determinado processo de mastigação. Então tem trabalhos, por exemplo, que observam, né, as áreas que estão sendo ativadas no cérebro com o paciente normal e o paciente mastigando chicletes, por exemplo. Entendi. E ver as áreas todas sendo lá ativadas, mas assim, é algo fantástico, é uma coisa muito bonita. E essas áreas, né, estimuladas, elas variam ou tá só no hipocampo? Não, variam. E o próprio hipocampo também ele varia dependendo do momento do ciclo mastigatório. Olha que interessante. Não é uma coisa estática. E quando você começa a mastigar, tem uma área que está mais iluminada na ressonância. Quando você diminui o ciclo, outras áreas vão sendo iluminadas, então aquilo vai variando. Quando você observa, fica piscando, né? Assim, as áreas iluminadas durante o ciclo mastigatório. Varia de campo. Então a gente poderia dizer o seguinte, assim, você pode recrutar áreas não funcionantes estimulando a mastigação? Pois é. Até um tempo atrás, a gente acreditava que não havia possibilidade, que neurônio não tinha recuperação e que também não se formavam mais neurônios. Hoje a gente sabe que não é bem isso. Mesmo dentro do sistema nervoso central existe um processo de recuperação e quando há degeneração, aquela região vai sendo substituída por células da glia, que são aquelas células de suporte lá. Então, quando você tem um estímulo mastigatório, o que esses trabalhos mostram é o seguinte: você tem recrutamento de neurônios que estavam lá quietinhos, recrutamento de sinapses que estavam silentes e você tem uma potencialização daquele funcionamento, né? Então a mastigação ela vai direto exatamente nesse ponto de recrutar regiões que estavam tendendo a ficar lá meio paradinhas. Fantástico. No idoso, tá claro, né? É o tópico aqui, mas e nas crianças e nos adolescentes, a gente também pode observar isso? Pois é. É isso aí que é muito importante para nós da ortopedia funcional dos maxilares, né? Porque a gente tem que imaginar que propiciar para uma criança um potencial mastigatório adequado estimula o amadurecimento cognitivo dela. Sim. Né? Então, se a criança não mastiga adequadamente, só fica querendo comer coisa mole, comer papinha, não quer fazer o ato mastigatório, ela vai deixar de expressar, né, todo o potencial cognitivo que ela poderia expressar por falta de estimulação. Então é mais um motivo da gente incentivar, né, essa questão do estímulo mastigatório adequado desde cedo, tratar as maloclusões para que as crianças mastiguem bilateral alternado adequadamente, porque eu já falei antes e vou repetir, a mastigação unilateral ela não estimula adequadamente o processo cognitivo, altera o processo cognitivo. Ela tem que ser bilateral alternada para estimular os dois lados do hipocampo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um trabalho que o pessoal fez que eu achei assim, foi com adolescentes. Então eles escolheram 4 aulas bem pesadas de matemática, difíceis de ser absorvida. 4 aulas bem difíceis. E separaram, no total foram 108 estudantes pesquisados. Separaram aleatoriamente, não tinha, né, assim, foi randomizado mesmo. Então, metade dos adolescentes foram solicitados para mascar chicletes durante a aula e metade não mascavam. Das 4 aulas de matemática, uma matemática difícil. E depois eles foram submetidos a uma prova, um teste, e fizeram o teste a respeito daqueles conteúdos, né? E durante o teste também, o grupo dos chicletes mascava chicletes e o outro não.
O grupo que mascou chicletes, 100% do grupo que mascou chicletes teve notas muito maiores do que as notas dos que estavam sem mascar chicletes. Então esse trabalho é de 2020, mas é um trabalho maravilhoso. Vai bombar os chicletes. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção nisso, Rodrigo, não sei se você concorda comigo. A gente está agora na pandemia enfrentando um problema sério com essa questão de aula online. Sem dúvida. E os meninos dispersam muito. Então, quem sabe se a gente não pedir para eles mascarem chicletes durante a aula, eles não focam mais, porque uma das questões do hipocampo é exatamente a concentração. Então, se pedir os meninos para mascar chicletes, quem sabe? Aí alguém perguntou pra mim, outro dia, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Alguém perguntou, mas esse negócio de mascar chicletes fica liberando muito suco gástrico, depois vai dar gastrite. Isso não é verdade. Tem muitos trabalhos mostrando que os chicletes não faz liberar suco gástrico, libera a saliva. Saliva não tem problema, né? Mas o suco gástrico, a alteração nele é mínima. Sabe? Isso não sou eu que estou falando também. Como sempre a gente está conversando aqui, eu estou falando de ciência, né? Então, não tem esse risco, não. É uma coisa a ser tentada, né? Sem dúvida. Então, assim, pegando um gancho e pensando, né? A criança que ela tem uma maloclusão não tratada, né? Ela não vai mastigar de forma adequada. E essa não mastigação de forma adequada pode gerar, então, uma diminuição do potencial cognitivo dessa criança? É isso mesmo. É exatamente isso que vai acontecer, né? Então, e não sou eu que estou falando novamente, estou reforçando. Tem uma revisão sistemática publicada também em setembro de 2020, acho, pela Maria Grazia Piantino, da Universidade de Torino, e os correligionários dela lá, né? Que mostrou isso, assim, de forma irrefutável. Certo. Entendeu? Não tem dúvida com relação a isso. E aí, da mesma forma, a gente comentou de hábito alimentar também da criança. Né? Então, aquela criança que prefere os alimentos, só alimentos moles, que não estimulam, no caso, a mastigação de forma correta, vai ser o mesmo processo. Exatamente. Ou seja, comer coisa dura faz você ser mais inteligente. Mais inteligente, exatamente. Então é uma coisa que a gente pode incluir nas nossas campanhas aí com os nossos pacientes, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito importante. Assim, estimular a mastigação correta, então, assim, ela poderia melhorar o aprendizado no geral. Com certeza, né? É o que exatamente. Estimula a comer alimento mais duro, alimento mais fibroso e tudo, e a criança vai ter um aprendizado melhor. Né? Assim, é interessantíssimo isso. Por mais que possa parecer incrível, é verdade e comprovado. Né? Então isso é muito interessante. Né? Então, assim, mais uma vez, a gente conclui, né, que os conceitos da UFM, né, a intervenção precoce e tudo, eles têm que ser seguidos, né, para a gente poder levar a uma mastigação correta. Exatamente. E essa mastigação correta estimular tudo que a gente comentou aqui. Exatamente. Mais um motivo para a gente se aprofundar nas bases da ortopedia funcional. Como eu disse, mais uma vez, muito além dos dentes. Exato, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso UFMcast de hoje. Agradecer a audiência de todos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas que tenham interesse nos temas que a gente traz aqui, né, e indique para os seus amigos, para os seus colegas, para a gente poder cada vez mais difundir, né, esse mundo maravilhoso que é a ortopedia funcional. Um abraço para todos. Tchau, pessoal.